Bem, boa tarde a todos novamente. Eu acho que o doutor... ok. Eu acho que o doutor Jonatas está tendo alguma dificuldade com o link de acesso, então nós vamos começar e depois ele se junta a nós. Bem, mais uma vez, muito grato a todos. Para dar as boas-vindas aos palestrantes e ao público, e aos nossos associados, eu passo a palavra para o nosso presidente do Conselho Diretor da Associação Panamazônia, o Alexandre Zucatelli. Alexandre, 30 segundos para as boas-vindas, por favor. Boa tarde a todos. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer o doutor Rodemac, Manuel Martins, Jonatas Alves, Salem Hamed, deputado estadual Serafim Correia, por estarem todos aqui presentes e terem aceito o convite mediado por Belisário Arce, nosso diretor executivo da associação, para poder estar participando e nos apresentando um tema tão relevante e importante aqui, que são esses impactos da reforma tributária, caso vir a ocorrer de fato. Então, sejam todos bem-vindos, obrigado por aceitar o nosso convite e vamos aguardar e apreciar aqui atenciosamente o que vai ser compartilhado conosco. Muito obrigado, Alexandre. Eu gostaria de passar a palavra agora para um de nossos conselheiros, membro do Conselho Diretor da Associação Panamazônia, o José Benchimol. Ele vai fazer um posicionamento do tema, né? E, José, se você pudesse fazer breve comentário de 1 minuto e meio, eu agradeceria muito. A palavra está com você, José. Tá ótimo, Belisário. Boa tarde a todos, boa tarde aos palestrantes, ao Serafim, ao Salé, ao Manuel, ao Rodemarque, ao Jonas, pessoas aí muitíssimo qualificadas para falar sobre esse importante tema. E a reforma tributária, eu considero ela particularmente importante, porque ela guia, né, em grande parte das decisões das organizações no dia a dia. Muitas decisões de você investir o capital, de você distribuir lucros, de você depreciar algum ativo, né? Isso tudo é baseado realmente nos impostos e a forma com que eles funcionam no nosso dia a dia. Eu considero, assim, o governo é considerado por muitos o maior sócio das organizações, né, das empresas. É ele que fica aí com um percentual significativo, né, das receitas e do lucro das empresas. Eu considero essa reforma tributária uma forma diferente do nosso maior sócio se comportar. Então, ele está dizendo, olha, agora eu vou me comportar de uma forma diferente, né? E isso, obviamente, que funciona parecido com uma briga societária, né? Um sócio querendo um pouco mais do que o outro, e isso realmente causa tensão, e eu acho que é preciso compreender de que formas vai desenrolar essa dinâmica. Então, eu queria aqui pontuar, do ponto de vista da Organização Panamazônia, que como é uma organização focada na Amazônia, eu queria pedir, solicitar dos palestrantes que usassem a ótica de como essa reforma tributária vai impactar os negócios e as empresas aqui na região, modelo Zona Franca, e de que forma, de maneira geral, o Brasil vai ser impactado por essa reforma. Eu costumo dizer que o Brasil, hoje em dia, tem 3 grandes problemas econômicos. O primeiro é o desemprego, o segundo é a inflação, e o terceiro é essa crise de produtividade na economia. Então, de que forma essa reforma tributária pode tentar endereçar esse problema? Então, com isso, eu passo a palavra de volta ao Belisário para conduzir a nossa importante reunião. José, muito obrigado, José.
Eu peço a todos os palestrantes, por favor, que colaborem aqui comigo e desliguem os seus microfones. Eu estou desligando aqui, mas dá um pouquinho de trabalho. Então, conto com a colaboração de todos que desliguem os microfones, porque agora nós vamos passar, então, a palavra para os palestrantes e dar início a essa videoconferência. Eu renovo os agradecimentos feitos pelo Alexandre Zucatelli e pelo José Benchimol, aos palestrantes e a todos que estão presentes, e gostaria rapidamente de um breve comentário sobre cada palestrante. Então, estão conosco aqui hoje para generosamente, né, palestrar, falar um pouco sobre esse tema da reforma tributária, o deputado Serafim Correia, ex-prefeito de Manaus, economista, conhecedor profundamente de temas tributários, o doutor Saleh Hamed, que é representante da Federação das Indústrias e do Centro das Indústrias em Brasília, e acompanha também diariamente, cotidianamente, esse tema da reforma tributária, o grande professor Valdemar Castelo Branco, por quem eu tenho muito carinho, economista, consultor empresarial, professor aposentado da Universidade Federal do Amazonas, o doutor Manuel Martins do Carmo Filho, que é professor associado da Universidade Federal do Amazonas, contador, especialista na área tributária, doutor em logística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em gestão estratégica de custos pela Universidade Federal do Amazonas, o doutor Luiz Rogério Farinelli, que é advogado associado do escritório DDL, uma empresa que nos dá a honra de ser associada à Panamazônia, e o doutor Jonatas Alves Maia, advogado tributarista, sócio do escritório Alves e Bernardes e vogal da Junta Comercial do Estado do Amazonas. A todos, meus renovados agradecimentos. Muito obrigado. Alguns esclarecimentos sobre a live de hoje. Então, cada debatedor, cada palestrante, né, terá 5 minutos para falar o aspecto que achar oportuno sobre a reforma tributária. Mas peço que atentem aos comentários do José Benchimol. Se puder encaminhar para esse foco, agradeço, mas fiquem à vontade. E a partir dessa apresentação de 5 minutos de cada um, então, nós abriremos, se os palestrantes permitirem, as perguntas do público, né? Tá bem? Então é isso. Eu peço só, como o tema acaba tendo pode ser que o tema tenha alguma conotação política, nós pedimos que se evitem comentários com essa conotação política partidária, né? Se for política geral, tudo bem, mas política partidária, vamos tentar evitar qualquer comentário com esse tipo de conotação. Então, mais uma vez, muitíssimo grato pela generosidade de todos, e eu vou passar, então, a palavra, vou iniciar com o deputado Serafim Correia. Pode ser, deputado? Ligue. Isso, por favor, deputado. Para ser bem objetivo, boa tarde a todos, sintam-se todos cumprimentados e abraçados. No Brasil, todos entendem a necessidade de uma reforma tributária para simplificar o sistema. Isso daí é unanimidade, todo mundo quer que fique mais simples. Mas aí existem algumas questões que impedem o avanço de qualquer projeto. E tem sido assim nos últimos 30 anos. Então, o primeiro problema é tributar o quê? Então, quem não tem imóvel diz assim, olha, eu acho que deve tributar a propriedade. Quem não tem renda diz, eu acho que deve tributar fortemente a renda. Aí, quem tem imóvel e quem tem renda diz, olha, eu acho que tem que tributar o consumo. Então, aí se estabelece um confronto. E aí isso é uma briga permanente, que impede muitos avanços, porque nem um lado nem o outro lado se dispõe a fazer concessões. O segundo ponto é a simplificação. Todo mundo é a favor da simplificação.
mas eu quero simplificar a minha vida e complicar a do outro. O fisco diz o seguinte: olha, eu quero tornar mais simples a minha vida. Aí ele cria inúmeras obrigações acessórias para o contribuinte. O contribuinte fica louco de tanta obrigação acessória, que ele não consegue dar conta, não consegue responder. Terceiro problema é que todos querem diminuir a carga, mas para diminuir a carga de um, tem que aumentar a carga de outro. Então, é assim, eu sou assalariado, aí eu digo, tem que diminuir a minha tributação e tem que aumentar a tributação de quem tem ganhos de rendimentos de capital. Quem tem rendimentos de capital diz, não, mas sou eu que faço investimento, tem que manter o assalariado pagando mais imposto do que eu. E aí tem outro confronto. E, por último, um problema que não é menor do que os anteriores, que é a divisão do bolo. Não tem lógica que nós tenhamos 3 tributos federais, PIS, COFINS e IPI, sobre o consumo. Tenhamos o ICMS, que é sobre o consumo, e tenhamos o ISS, que é sobre o consumo de serviços. O lógico seria juntar esses 5 tributos num só, e que fosse arrecadado pela União e, em seguida, partilhado. Mas, meus amigos, isso é uma brigalhada. 27 governadores brigam com a União e 5.700 prefeitos brigam com todos. Eu participei de algumas reuniões, é um manicômio, porque todo mundo, ninguém quer perder, ninguém quer abrir mão, todo mundo desconfia um do outro, né? Então, essa questão da fatia no bolo é muito determinante para continuar tudo do jeito que está. Por exemplo, os municípios não querem que junte ICMS e ISS, porque eles dizem o seguinte: olha, daqui para frente o que vai crescer são os serviços e as mercadorias vão diminuir de importância. Então, como eu tenho ISS, eu quero ficar com ele para mim. Eu não quero partilhar isso com o Estado. Embora os ganhos para a economia como um todo e para as próprias organizações estatais fosse enorme se você conseguisse fundir os dois. Mas aí tem toda uma grande confusão. Bem, o que temos agora no momento? Tínhamos 2 projetos de reforma tributária, um do Bernardo Api e outro do Luiz Carlos Auli. Esses projetos que eles têm linhas de racionalidade, mas eles não avançarão por conta desses fatos que eu relatei anteriormente, que a brigalhada é tamanha, gente, que não consegue avançar. Aí temos o primeiro projeto do governo federal, que criou a contribuição sobre bens e serviços, substituindo PIS e COFINS. Em tese é bom, só que ele aumenta a carga tributária, principalmente para os serviços. E isso, os serviços no Brasil e no mundo, eles estão em alta. Aí tem uma reação muito grande, aí tem um jogo de poder, né? Quem pode mais, quem pode menos. Muito bem, esse projeto, de certa forma, está congelado lá no Congresso. Aí vem o mais recente projeto que altera a legislação do imposto de renda das empresas e das pessoas físicas. E aí vem aquele confronto que eu falei. Por quê? Porque o governo está diminuindo a tributação sobre os salários e está criando a tributação, que não existe desde 95, sobre a distribuição de lucros e dividendos. Aí ele dá uma faixa de até 20 mil por mês de lucros distribuídos que continuariam isentos, mas, a partir daí, tem tributação. Aí, as 2 correntes, você tem, se você quiser ler autores a favor de uma ou de outra corrente, isso tem à vontade na internet. Mas a verdade é que ninguém apresenta um quadro, apresenta um demonstrativo do quanto é o ganho, quem perde. Cada um só procura mostrar assim, olha, com essa proposta eu vou perder. Ninguém diz, com essa proposta eu vou ganhar aqui e vou perder ali. Tem essa vantagem, tem essa desvantagem. Então, acho que está faltando racionalidade, está faltando entendimento para que a gente possa superar essas questões. Para fechar, eu entendo que o mais urgente é que a gente diminua
a pressão das obrigações acessórias, da burocracia que é para você pagar um tributo. É muito complicado hoje você pagar o tributo. Você pode chegar e dizer, olha, eu estou aqui com dinheiro, eu quero saber quanto é que eu pago e como é que eu pago. E as repartições fazendárias não te dão essa resposta. Elas até se informatizaram, mas quando você chega está num desnível muito grande entre o contribuinte e os sistemas informatizados dos órgãos fazendários. Então, é essa a minha contribuição e eu fico à disposição para que a gente possa conversar sobre o tema. Muito obrigado. Deputado Serafim Corrêa, muitíssimo grato. Bem, então vamos dando continuidade, passar a palavra para o doutor Luiz Rogério Farinelli. Doutor Luiz Rogério, 5 minutos, tá bem? Muito obrigado, por favor. Ok, boa noite. Muito obrigado, agradecer em nome da DDL, a Panamazônia, pelo convite e assim, eu corroboro com as palavras do deputado Serafim Corrêa em relação a esse espécie de manicômio tributário que a gente tem no Brasil, né? E isso é uma coisa que precisa, de fato, ser cuidado. Já tem lá o primeiro tema da reforma, que, como bem o deputado falou, a PEC 45 e a 110 estão lá paradas no Congresso. Eu acho que também não evolui, dada toda a complexidade que foi criada em cima das duas, né? E a criação da CBS seria um primeiro caminho, né? Eu acompanhei bem esses últimos dias os pronunciamentos do Paulo Guedes sobre essa proposta que foi colocada, e aí falando mais especificamente sobre a proposta de reforma, que, na minha opinião, não é uma reforma, são mudanças que a Receita Federal... Isso é um projeto, deixar bem claro, é um projeto da Receita Federal, isso não é um projeto, embora o governo, né? A Receita Federal é parte do governo, mas não é um projeto do governo, não é um projeto do Paulo Guedes, não é um projeto do presidente Bolsonaro. Isso é um projeto da Receita Federal, que ela já vinha com esse projeto, com algumas mudanças há muito tempo, que se fala em tributar dividendos, acabar com juros sobre capital próprio, fechar algumas brechas na legislação do imposto de renda com relação às pessoas jurídicas, tributar os lucros do exterior das empresas, das pessoas físicas que têm as suas offshores e têm os seus lucros represados lá há muitos anos, acabar um pouco com essa redução da tributação do lucro presumido para as empresas imobiliárias, que é uma mudança importante, né? Então, assim, é um projeto que é da Receita Federal. E uma coisa importante que eu ouvi nas falas do Paulo Guedes, e mais do Dilma, o objetivo dessa proposta era, de fato, causar um impacto na sociedade, causar um impacto em todos e abrir para o debate. E pelo que eu entendi, né, e eu espero que isso esteja acontecendo de fato, eu acho que aqui é uma mensagem importante da gente passar para quem tem, né, a abertura de negociar essas mudanças, é que o governo está aberto a discutir essas mudanças, né? Eventualmente reduzir um pouco a alíquota do dividendo, aumentar um pouco mais a redução da alíquota de imposto de renda, então, ao invés de ser 2,5%, 2,5%, ser 5,5%, então cair aí dos atuais 25% para eventualmente 15%, né? O dividendo cair dos 20% para 10%. Então, essa mudança vai acontecer, até porque o próprio Congresso já sinalizou nesse sentido, né? O relator, o deputado Celso Sabino, ele já pediu estudos no sentido de equilibrar um pouco essa carga tributária. Então, acho que assim, tem que ter uma pressão da sociedade, e da sociedade, quando eu falo, das empresas, dos advogados, dos contadores, do mercado financeiro, porque ele foi afetado também com essa mudança, né? Porque tem mudanças importantes no mercado financeiro, e até no contexto das empresas da Zona Franca de Manaus, porque essa redução de imposto de renda de 2,5% no primeiro ano, 2,5% no segundo ano, para as empresas que estão na Zona Franca de Manaus, representa muito pouco em termos de redução do imposto de renda. Em contrapartida, uma tributação de dividendos de 20%, porque a maioria das empresas que estão na Zona Franca de Manaus, elas têm um incentivo da Sudan que tem uma redução de 75% do imposto de renda. Então, essa redução ela é muito pequena frente à tributação de 20% dos dividendos que o governo está colocando, né? Então, na minha opinião, o que precisa agora é uma mobilização em relação, pelo menos, a esta parte dessa proposta de mudança tributária, uma mobilização de sentar com o Congresso, sentar com o governo e mostrar aquilo que está errado. Então, por exemplo, essa tributação das holdings imobiliárias, que isso afeta provavelmente não as indústrias, mas os acionistas das empresas que tem hoje, que tem um patrimônio imobiliário, e esse patrimônio imobiliário está dentro de uma pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido. A alíquota combinada é de mais ou menos 15%. Com essa mudança que o governo está propondo, essa alíquota pode ultrapassar os 50%. Né? Por quê? Porque as empresas deixam de poder tributar pelo lucro presumido os seus rendimentos de aluguel e passam a ser obrigadas a tributar pelo lucro real.
Isso implica em você ter uma tributação lá de 29%, por exemplo, no final lá de 2021, né, que é com a redução de 5%, mais uma tributação de 20% dos dividendos, além do PIS/COFINS, que sai de 3,65 para 9,25. Então, isso tem um aumento de carga tributária muito grande. Um outro ponto que eu acho que é importante também é que essa redução da alíquota do imposto, suposta redução da alíquota do imposto de renda e a colocação da tributação dos dividendos, ela está acima de da média mundial de praticamente quase todos os países. Que essa média, ela gira ao redor de 25%, 30%, 35% no máximo. E com esta proposta do governo, ela pode chegar a 45%. Então, ela está na contramão do discurso do governo, está na contramão do discurso do ministro Paulo Guedes, e eu acho que, de fato, ele colocou, que nem a gente, né, no termo que a gente sempre usa, ele colocou o bode na sala para tirar alguns e negociar, eventualmente, uma redução dessas alíquotas e um equilíbrio. E uma coisa importante que ele colocou também numa das lives que eu ouvi dele essa semana é que você tem hoje no Brasil dois ou três grandes grupos empresariais de setores que têm uma série de subsídios. E especificamente ele não falou da Zona Franca de Manaus, que eu não imagino que seja, mas são grandes subsídios que alguns setores têm. Eu imagino que seja o setor de siderurgia, imagino que seja, não sei se o setor de elétrico, enfim, que tem grandes subsídios. Retirar esses subsídios ou reduzidos esses subsídios, na contrapartida, na contramão, ele consegue ter um equilíbrio maior na carga tributária das pessoas jurídicas em geral. Né? Então, isso foi um ponto importante que ele falou, que é brigar por uma redução desses subsídios, que a gente tem poucas empresas que pagam pouco imposto hoje. Né, especialmente o imposto sobre a renda, os impostos indiretos. Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção e que ele colocou de uma forma muito clara isso. Né? Um outro ponto importante, que é o fim da dedução lá do juros sobre capital próprio, que eu não sei se as empresas na Zona Franca de Manaus, quase todas, quem não tem essa redução da alíquota do imposto de renda do incentivo da Sudam, muitas vezes usa esse mecanismo para reduzir o imposto de renda. Então, eles estão acabando com esse benefício. E algumas coisas boas desse projeto, que é, evidentemente, a atualização da tabela progressiva de imposto de renda, né? E uma possibilidade de atualização dos imóveis das pessoas físicas, que hoje ele está defasado. A última atualização que ocorreu foi lá em 1995, né? E existe a possibilidade das pessoas físicas atualizarem os imóveis pagando um imposto de 4% a partir do ano que vem. Então, isso é uma proposta que eu vejo com bons olhos, mas que, na verdade, passa por, evidentemente, você adiantar uma tributação que você teria só no momento em que fosse, eventualmente, alienado os imóveis da pessoa física. Então, assim, a grosso modo, eu acho que a gente precisa, de fato, que nem o deputado Serafim falou, de uma reforma mais ampla que reduza, né, esse manicômio tributário, toda essa complexidade em termos de arrecadação e de burocracia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma certa unificação daquilo que a gente tem no âmbito federal, estadual e municipal. Que isso, de fato, você pega, né, você tem legislações, 5 mil e poucas legislações de ISS, 27 legislações de CMS, só o PIS/COFINS, para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 100 diferentes regimes de tributação. Então, imagina, um único tributo, né, que embora seja PIS e COFINS, mas o PIS/COFINS são mais de 100 diferentes regimes. Então, isso tem que acabar, e tem que acabar urgente. Né? Então, eu acho que isso é um pouco da minha contribuição, e depois eu estou à disposição também para responder algumas dúvidas e pontos específicos da reforma, porque só o projeto de lei tem 67 artigos. Então, coisas importantes que aconteceram. Muito obrigado. Doutor Farinelli, muitíssimo grato por seus comentários. Muito obrigado. Bem, dando continuidade, eu passo a palavra, então, para o professor Rodemar Castelo Branco. Professor, a palavra está com o senhor. 5 minutos, por gentileza. Muito obrigado, Belisário. Boa tarde para todos também. Eu gostaria de colocar que uma coisa essencial numa reforma tributária se chama justiça tributária. Quando se analisa o sistema tributário brasileiro, se verifica tudo, menos que ele seja justo, porque é um sistema em que existe uma regressividade, de estar concentrado em cima dos impostos indiretos, e esses impostos diretos fazem com que aqueles que têm menor renda paguem, de uma certa forma, tenham uma maior participação dos impostos indiretos sobre a sua renda.
Estudos mostram muito bem isso aí. A posição que eu vou adotar agora é uma posição, eu vou me concentrar em apenas um item, que se chama tributação dos dividendos e distribuição de lucro. E essa minha posição não é baseada no que eu acho. Estudos econômicos realizados nesses últimos anos, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil, tá certo? De uma certa forma, embasam aquilo que eu vou agora colocar. Eu sou totalmente a favor, tá certo, da tributação sobre dividendos. O Brasil, a Estônia e a Eslováquia são os únicos 3 países do mundo em que não existe essa tributação. Nos Estados Unidos, isso chega a 33%, e lá, se você pegar os países da OCDE, você vai encontrar essa tributação incidindo sobre todos os dividendos. É um absurdo que apenas um contribuinte no Brasil, que tendo recebido 1 bilhão e 200 milhões de reais de dividendos, pague sobre isso 0 de imposto de renda. Por outro lado, se nós pegarmos, e hoje está disponível na internet, e pegarmos os grandes números do imposto de renda de 2019, vamos verificar que apenas 20 mil pessoas tiveram uma isenção de tributos sobre dividendos equivalente a quase 198 bilhões de reais. Ora, se você pegar os 20 maiores contribuintes do Brasil, vai dar 1,8% sobre a renda deles a tributação. Isso é tudo menos justiça social. A desculpa que se tem sempre é de que isso faz com que aumente os investimentos. Estudos realizados demonstram que esses investimentos não aumentaram, tanto que o Brasil, o nível de investimento dele não cresce. E, por outro lado, tem estudos realizados na França, por exemplo, em que no aumento que aumentaram o valor dos dividendos, tributação sobre dividendos, e as empresas deixaram de repassar parte desses recursos justamente para fugir da tributação e o manteve dentro do seu negócio, aumentou o nível de investimentos. Essa teoria econômicas que se utiliza e se basearam para fazer esse 0 de dividendos, aliás, o Brasil foi talvez desses países maiores o único que utilizou dar 0, elas estão superadas, tá certo? Hoje está se discutindo, muito mais do que isso, é verificar como é que nós podemos realizar uma tributação mais justa, de tal forma que nós possamos reduzir, através da tributação, um pouco da desigualdade existente de renda. Isso é importante nós discutirmos. Então, qual é a minha posição em relação a isso? Sou totalmente a favor da tributação sobre os dividendos, aliado a uma redução, sim, do imposto de renda incidente sobre as empresas. Na OCDE, tá certo? Nós vamos ter um imposto de renda mais ou menos em torno de 23%, 22%, 24%, médio dos países. No Brasil, nós tínhamos 34%. Quando o governo reduz para 29%, reduz 5%, ainda continua muito alto. Eu acho que o Brasil deveria reduzir, aí pensando na visão da Zona Franca de Manaus, eu diria, não reduzir a alíquota do imposto de renda, mas reduzir de tal modo que, somando imposto de renda, mais adicionais não restituíveis, mais contribuição social sobre lucro, deveria ficar em 24%. Então, nós cairíamos de 34% para 24%. Com isso aí, mesmo mantendo os 20%, que eu também acho que poderia ser 15%, para de tal forma nós termos a seguinte situação: a tributação sobre dividendos, que é sobre recursos aplicados a empresas, vamos chamar assim, mais produtivas, ela tivesse a mesma alíquota de 15% que tem a maioria das aplicações financeiras. Mas nós não podemos, na minha visão, jamais discutir a isenção de 0 como hoje tem no Brasil. Isto é um verdadeiro absurdo, que foi colocado em 1995, foi em cima de, naquele momento, em nível mundial, se discutia
estas reduções, imaginando que isso significaria maior nível de investimento. Estudos demonstram que isso não ocorreu. Então, eu gostaria de colocar na parte referente aos dividendos. E referente à primeira parte, que foi a parte das contribuições dentro de Unido, PIS, COFINS, a alíquota de 12%, eu entendo que isso é um valor que irá aumentar demasiadamente a tributação. Mais uma vez, estamos caindo no aumento da tributação em termos de impostos indiretos. Eu acho que, deste momento, nós devemos discutir sobre o aspecto de justiça social e sobre o aspecto, sem demagogia, analisar o seguinte: o que é que isso vai impactar sobre os investimentos das empresas? Eu lhes digo que, se nós considerarmos as alíquotas existentes sobre o imposto de renda, que nós podemos ficar muito próximo, ficando em 24%, unido, junto com isso, a contribuição social sobre o lucro. E, ao mesmo tempo, nós tivermos 15% a 20% sobre os tributos, nós estaríamos numa situação que lhes digo que não ocorrerá redução de investimentos. Sobre a questão da bitributação, isso é uma discussão que é em nível mundial, mas nós temos que analisar sobre o aspecto também jurídico, tá certo? Que nós temos duas figuras, uma pessoa jurídica e uma pessoa física. De abordar isso por 5 minutos, apenas esse tema, e deixar para a discussão os mais itens da reforma tributária. Obrigado. Professor Valdemar, mais uma vez, muitíssimo grato. Então, vamos dar continuidade. Eu queria registrar que acabou de ingressar o Jonathan Benchimol, que é nosso vice-presidente. Jonathan, tudo bem, Jonathan? Jonathan, deixa eu lhe falar, ainda faltam mais 3 palestrantes. Então, ao final dos 3 palestrantes, eu passo a palavra para você, tá bem? Para ouvir seus comentários. Perfeitamente, Belisário. Um abraço. Obrigado, Jonathan. Bem, eu passo a palavra agora para o doutor Manuel Martins. Por favor, doutor Manuel. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Belisário, pelo convite. É uma honra estar participando aqui com esse grupo de pessoas de grande conhecimento e poder, de alguma forma, também passar a minha visão a respeito dessas mudanças. Assim, ouvindo atentamente os 3 que me antecederam, assim, eu relembro muito bem como é que o governo se preparou para isso, e dessa vez ele se preparou, eu acredito que está muito melhor preparado do que das outras vezes que ele propôs mudanças. E eu digo isso porque isso começou lá em 95, exatamente quando ele isentou a tributação sobre os dividendos. Àquela época também, um pouquinho antes, já havia a Instrução Normativa 68, que foi o embrião do que tem hoje aí, que a gente chama de SPED, que é todo o sistema público digital que o governo trabalha e através dele ele pode monitorar as empresas de uma forma bastante ampla. Então, quando eu coloco essa questão de que ele se preparou adequadamente, é exatamente porque essa mudança proposta agora, ela traz mudança significativa na questão dos regimes tributários, à medida que ela passa a tributar dividendos e também, no escopo da mudança, ela traz mudanças profundas nas questões das holdings patrimoniais, por exemplo, pessoas que têm empresas imobiliárias que estão atreladas às empresas de operação, ele sabe o potencial da perda, principalmente no caso das empresas, dessas holdings que algumas delas são tributadas com base em lucro presumido, que tem uma carga entre 6,5% a 7%, e essa carga vai aumentar em torno de 2 pontos ou 3 pontos percentuais em função das alterações. Por outro lado, quando ele fala da tributação de dividendos, ele também traz, no escopo da mudança, um aspecto de punição para quem não tiver com a empresa devidamente organizada. Então, assim, se alguém distribui lucro e essa distribuição não tiver calcada numa contabilidade robusta, ele remete lá para a Lei 8.981, que tem uma tributação que vai além dos 20%. Lá, quando ele menciona o artigo da lei, ele remete para 35%, o que é bastante pesado e faz com que as empresas reflitam sobre a forma, alguns, como estão tratando hoje
a organização de suas empresas. Então, assim, eu vejo que necessariamente isso vai trazer mudanças de comportamentos, essa alteração passando, isso vai trazer mudanças de comportamento para os empresários. É necessário que traga, ainda que eu já diga assim, não, minha empresa é muito bem organizada, mas ela tem que ser muito bem organizada também aos olhos do fisco, porque, em tese, acaba também com esse regime de tributação com base presumido, que eu sempre achei, eu particularmente, achei que era benevolente à medida que ele, não só no aspecto da tributação, mas quando começava a não exigir uma contabilidade formal para esse tipo de empresa aos olhos do imposto de renda. Isso, naturalmente, permitiu que houvesse uma certa desorganização e migração também. Surgem as empresas, as holdings familiares, as holdings imobiliárias, exatamente em função das brechas que foram deixadas ao longo do tempo. Isso é natural. E agora ele simplesmente vem no sentido de fechar essas brechas, né? Então, causa um impacto muito grande, porque muitas empresas, no escopo dos seus planejamentos tributários, se posicionaram estrategicamente exatamente para trabalhar com essas holdings, porque elas, de alguma forma, traziam alguma economia tributária. Então, isso fez com que muitas pessoas tivessem uma parte da sua renda, não é o prolabore da empresa, que é a significativa, mas os lucros que advirão dessas holdings, que naturalmente tinha esse tipo de benefício. Então, isso traz uma mudança substancial. Por outro lado, na proposta também que o governo traz aqui, ele também desconsidera também as microempresas e qualquer tipo de porte de empresa, né? O que significa dizer que essa questão de trabalhar de uma maneira quase que informal para as empresas de pequeno porte ou microempresa, isso também é uma coisa que deve acabar, né? Então, termina privilegiando um pouco os escritórios de contabilidade, né? Então, isso vai dar mais serviço, vai dar mais trabalho, mas essa é a realidade, né? Então, isso é uma coisa que eu chamo a atenção para esse aspecto. Com relação... Uma briga de 30 anos. Pode seguir. Com relação a essa questão das empresas da Zona Franca de Manaus, é importante a gente dar para alguns aspectos. Em primeiro lugar, que quando se fala aqui de PIS e COFINS na Zona Franca, existem algumas empresas que estão amparadas por medidas judiciais e por isso não estão pagando PIS e COFINS, em virtude de estarem na Zona Franca de Manaus. Mas aquelas que não estão amparadas e que eventualmente migrem de um regime tributário, por exemplo, de lucro presumido, e obrigatoriamente ela passe a ser tributada com base no lucro real, é importante lembrar que essa alteração vai trazer uma alteração de alíquota de PIS e COFINS. No caso de um lucro presumido, ela não tem direito a crédito, porque o PIS e a COFINS incidem em regime de cascata, e aqui no lucro real ela tem direito a crédito quando compra, mas vai ter crédito de quê? Se em alguns casos, se vem para cá com alíquota zero, vai ter crédito de quê? Então, isso termina tendo um substancial aumento de carga tributária justamente em função de alteração de alíquotas, né? de PIS e COFINS, só pela mudança do regime de tributação. E com relação às empresas que têm incentivos fiscais, essas empresas, algumas delas que têm na ordem de 75% sobre o lucro da exploração, naturalmente que esse lucro não pode ser distribuído ao sócio, mas o que permanecer, ele pode ser distribuído, aquilo que não for decorrente de incentivos fiscais, ele pode ser distribuído ao sócio. E com essa mudança, a gente observa que haverá um aumento de alíquota de mais de 10 pontos percentuais, quer dizer, ele sai de um patamar, quer dizer, eu aqui fiz criei alguns cenários... Manuel, desculpa, você já está em 7 minutos e 20 segundos. Desculpa. Não, tudo bem, só conclua, por favor. Tá, conclua então, só assim, alguns cenários que a gente observa
que as empresas, se elas não quiserem ter uma carga tributária elevada, elas vão ter que manter os lucros dentro das empresas. E, com isso, doutor Rodemar, que elas são forçadas a fazer o reinvestimento dos lucros, porque, se não fizer, serão penalizadas com uma tributação muito elevada. Desculpe ter ultrapassado o meu tempo. É isso. Muitíssimo grato, Manuel. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o doutor Saleh Hamed. Doutor Saleh, por favor. 5 minutos, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Boa tarde aí, Manaus. Saudar o deputado Serafim Correia, professor Rodemar, na pessoa que eu saúdo a todos os demais participantes. E vou procurar não ser repetitivo, então vou tentar falar um pouco dessa agenda de reforma tributária no Legislativo e a preocupação que nós, enquanto Polo Industrial de Manaus e Zona Franca de Manaus, do ponto de vista industrial, temos como preocupação. Nós passamos aí os 2 últimos anos praticamente assombrados com 2 propostas, que é a PEC 45, cujo mentor é o Bernardo Api, como disse o deputado Serafim, e a PEC 110, do ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Essas PECs, na verdade, assim, elas estavam na agenda, eram as 2 propostas que estavam sendo discutidas, mas que, do ponto de vista de vantagens competitivas para a Zona Franca de Manaus, a PEC 45 nos condenava de morte, na sua estrutura e na forma como ela estava apresentada, e a PEC 110 nos colocava, que eu costumo dizer, no corredor da morte, apesar de ter a previsão de uma salvaguarda, mas também era muito pequena do ponto de vista das vantagens que nós temos atualmente. Esses 2 últimos anos eram essas 2 propostas que estavam na mesa, que estavam sendo discutidas e que realmente as 2 propostas, que tinham uma base mais ampla, eram de grande preocupação para as empresas incentivadas. Bom, nos últimos meses houve uma sinalização de que essas 2 propostas, eu diria que do início do ano para cá, do início dessa nova legislatura, essas 2 propostas praticamente foram encostadas, e surgiu na agenda essa proposta do governo, do executivo, que já tinha a proposta da reforma lá do PIS e COFINS na CBS, que também tem apesar de todo entendimento realmente de que há um aumento de carga, que talvez calibrando um pouco melhor a alíquota, a gente consiga realmente chegar numa reforma do PIS e COFINS, de forma realmente a não ter esse aumento, mas aquilo como o deputado Serafim falou, numa reforma dessa tem quem ganha e tem quem perde, não tem outro jeito. Então, ela foi muito criticada por conta de serviços, que serviços teriam uma tributação maior, mas, assim, do ponto de vista industrial, certamente teria uma redução de carga tributária, porque a carga tributária hoje ela está concentrada na indústria. Então, enfim, essa questão da CBS, a gente também tem uma salvaguarda dentro dos incentivos da Zona Franca de Manaus, está previsto. Essa questão do imposto de renda, que é a segunda, hoje eles não chamam mais de fatiada, é reforma faseada, que será feita por fases. Essa segunda fase, que trata da renda, como também já dito aí, como ela é uma reforma que trata uma forma de todas as empresas, não especificamente para as indústrias da Zona Franca, nós temos aí algumas questões, talvez a redução da alíquota diminui um pouco o incentivo, mas a parte do incentivo ela também já é vedada a sua distribuição, ou seja, também não é aquela proposta que possa afetar de uma forma muito agressiva aos incentivos da Zona Franca. Volto a dizer, a questão da visão industrial. Agora, o que nos preocupa, de fato, são 2 tributos que de certa forma, é o que nos sustenta, na verdade, como vantagem competitiva, que é o IPI e que é o ICMS. Essas 2, que são os 2 tributos que ficaram para reformas futuras, esses sim nos preocupam, porque esses são 2 tributos que, se extintos e não
tendo previsão para a Zona Franca de Manaus, acaba com todas as nossas vantagens competitivas. E, assim, essa alternativa de fazer isso faseado, apesar de até agora a gente não ter tido nenhum tipo de impacto muito agressivo, mas a gente ainda tem uma grande preocupação, que é quando tiver a reforma do IPI e a reforma do ICMS. Como é que vai se comportar essa reforma diante das vantagens competitivas que a gente tem hoje? Então, eu diria assim, hoje, na agenda de hoje, nós saímos de duas propostas que nos condenavam à morte para uma proposta que, talvez no médio e longo prazo, a gente consiga ter equacionar todas essas questões com uma preocupação concentrada no IPI e no ICMS. Então, a grosso modo, assim, nós estamos vendo essa questão de fazê-la faseada não tão agressiva quanto a gente tinha nas outras propostas, mas temos também a preocupação das próximas fases quando chegar a discussão do IPI e a discussão do ICMS, que aí a gente quer entender melhor como é que vai se comportar tudo isso. A grosso modo, era isso que a gente tem aí acompanhado as tramitações, e fico à disposição aí para eventual qualquer dúvida que surgir. Salé, muitíssimo grato, muito obrigado mesmo. Bem, então agora, para encerrar a fase das apresentações, eu passo a palavra para o Dr. Jonatas Alves. Dr. Jonatas, por favor, 5 minutos. Boa noite, vocês conseguem me ouvir bem? Claramente. Perfeito. Agradecer o convite, né, do José, o seu, Belisário. E assim, a gente precisa primeiro entender a história da tributação de lucros e dividendos, né? Ela foi comum no Brasil após a Carta de 88, de 88 a 95, ela foi cobrada normalmente, né? E quando eu ouço o termo que lucros e dividendos são isentos, eu ouso discordar. Por quê? À época, não se criou uma isenção, se criou uma mudança na base de cálculo. Isso foi tudo levado para dentro da PJ. Então, o governo ele não deu incentivo. Se ele tinha que cobrar 5 da PJ e 5 da pessoa física, ele levou esses 10 para dentro da PJ. Só que nós estamos há tanto tempo nesse modelo e foram repetidas tantas vezes que nós somos isentos, que se criou a ideia de que se é isento. Na verdade, não. O governo só decidiu cobrar num lugar diferente. Por quê? Por uma facilidade de fiscalização. É muito mais fácil você fiscalizar uma pessoa jurídica do que uma pessoa física. No final das contas, o que importa para o empresário, para aquele que vai empreender? Quanto que ele vai pagar de tributo, né? Vale ressaltar uma coisa, 90% das empresas do Brasil, elas são médias e pequenas empresas, né? E são os grandes empregadores desse país. Então, para esses menores, né, o importante é quanto ele vai pagar de tributo. Hoje, nós estamos muito acima da média da OCDE, né? Isso impacta muito o ambiente de negócios. E o que me preocupa nessa proposta do governo não é só o aumento em si, é o recado que o governo dá para o mercado, esse apetite por mais tributos do governo brasileiro, né? E a gente pouco fala, o deputado Serafim falou rapidamente ali do custo da máquina pública. Criou aqui no Brasil uma ideia de que reforma significa redução. Não é verdade. Reforma é um novo modelo. A gente só tem redução com reforma política, diminuindo os custos do Estado, né? Hoje, dentro do Brasil, a gente tem uma tributação muito alta sobre consumo. E o pobre, para vocês terem uma ideia, um aposentado que recebe 2 salários mínimos, 52% da renda dele vai para o bolso do Estado, né? É consumida por tributos. Por outro lado, a gente tem uma tributação muito alta sobre faturamento. As empresas pagam muito faturamento, né? Como se fosse a renda das empresas. Então, a gente tributa muito pesado as duas pontas dessa relação, tanto consumo como faturamento. Eu acho que, ao meu ver, a discussão se começa em quê? Redução do Estado, redução da máquina pública, redução dos custos. O Estado, mais uma vez, né, quando eu falo Estado, eu falo da União, mais uma vez está dando um sinal que tem apetite por mais tributos, vai cobrar mais caro, e quem, consequentemente, vai pagar no final isso, o empresário, ele vai contratar menos. A gente tem que entender que quanto mais dinheiro vai para o bolso do burocrata em Brasília,
menos dinheiro fica para circular na economia. Isso é fato. O melhor gestor hoje de recursos é o privado, não é o Estado. E a gente está pagando uma conta, claro, o nosso governo atual foi eleito com uma bandeira liberal, né? Me assusta muito que as duas propostas de reforma sejam para aumentar tributo. Eu não vou colocar aqui só sobre o ombro do atual governo a nossa crise fiscal, né? A gente tem aí uma Constituição que criou muitos custos, o Estado não tem como financiar isso tudo, a gente tem custos crescentes da máquina pública e a gente vê que avança cada vez mais sobre o PIB, né, o custo do Estado. E não necessariamente nós temos uma melhoria do serviço público. Hoje o brasileiro ele já tem outra bandeira, né? Ele está cansado de carregar um Estado tão pesado. Então, acredito que o primeiro passo é a gente brigar por uma redução de custos do Estado. Ter um Estado mais eficiente, tornando mais barato. O governo federal tem feito micro-reformas, tá? Eu tenho acompanhado isso dentro de alguns órgãos, tem informatizado muita coisa, e isso está trazendo já algum resultado. Não na velocidade ideal, mas vem trazendo, né? Essa proposta atual do governo de tributar lucros e dividendos, ela é uma quebra de promessa de campanha, quando o presidente Bolsonaro, juntamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não haveria aumento de tributos. Vai haver, sim, um aumento de tributos. O que, no final das contas, o que importa é se você vai pagar mais ou menos. E você, empresário, vai pagar mais, pagando mais, você contrata menos. Quando a gente fala um outro ponto que eu quero destacar, é que reclamam muito de pejotização no Brasil, né? E dizem que se foge para PJ, porque na PJ paga menos tributo. Se foge para PJ, porque a gente tem uma tributação muito pesada sobre folha de salários. É uma outra coisa que precisa ser discutida nesse país. Hoje, o empregado, ele te custa no mínimo 45% do salário dele em cargos trabalhistas. Então, é muito caro contratar nesse país, né? Eu tenho uma tributação pesada sobre consumo, sobre faturamento e quando eu contrato alguém. Então, a gente precisa, sim, de uma simplificação. Quando a gente fala de simplificação, é diminuir as obrigações acessórias, isso é um fato. Mas, por outro lado, eu não posso pedir uma simplificação ao custo de aumento de carga tributária, né? Alguns setores já não suportariam. O setor de serviços é um setor que seria afetado diretamente. Fica muito caro na ponta para quem está consumindo. Isso vai ser repassado. E quem não aguentar repassar, fecha, deixa de empreender. E isso me preocupa. As duas propostas enviadas pelo governo, volto a repetir, passam uma mensagem muito ruim para o mercado, que é uma mensagem de aumento de carga tributária. A gente precisa lembrar que, desde o início de 2020, nós vemos enfrentando medidas restritivas, né? O empresariado brasileiro tem enfrentado essa dificuldade com o seu negócio fechado, com faturamento zero em alguns meses e as contas chegando. Então, não é o momento oportuno para que o governo traga uma reforma de aumento. Nem quando a gente teve lá o boom das commodities no início lá do ano 2000, a gente falou em aumento de carga tributária, né? Muito pelo contrário, a gente está trazendo isso para um momento super inoportuno. Hoje, o que eu escuto quando eu reúno com alguns amigos tributaristas de outros estados é uma crítica muito grande no meio, né? É usado muito a palavra roxo, é o Estado crescendo para cima do privado, e nesse momento não cabe, né? Eu acho que a gente deveria pontuar, em vez de reforma tributária, primeiramente uma reforma política. Esse é o meu ponto, sou contrário à tributação de lucros e dividendos, porque não há uma contrapartida nesse momento. Muito obrigado. Doutor Jonatas Alves, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Bem, amigos, então agora nós passamos um pouco da hora, né? Mas eu pergunto se os palestrantes podem ficar conosco mais 20 minutos. Então, eu passaria agora a palavra ao Jonathan Benchimol, que está dirigindo. Não sei se Jonathan, não quero que você cause um acidente, Jonathan. Não sofra um acidente. Não, Belisário. Eu posso, minuto, sim, Jonathan. Serei breve. Tá bom. A minha visão é que a reforma tributária proposta representa um aumento da carga tributária. E isso me preocupa muito, porque o discurso do Ministério da Economia era exatamente a neutralidade tributária, ou seja, seria realizada uma reforma tributária com o objetivo de simplificar o marco regulatório
porém manter a mesma carga tributária. O Brasil já é um dos países do mundo que mais tributa o seu cidadão. E aqui, por favor, ao professor Serafim, aqui presente, nosso deputado estadual, o Brasil não só é um dos que mais tributa, mas um que devolve mal os recursos arrecadados pelo Estado na forma de impostos devido às ineficiências dos gastos públicos. Não me entenda como uma crítica ao Brasil nem aos gastos públicos, só estou refletindo um ponto. Então, o que me preocupa em relação a tudo isso é a questão mais macroeconômica do conceito. Nós estamos aumentando a carga tributária e isso vai aumentar o preço de produtos e serviços para a sociedade. E mais grave de tudo isso, o Brasil perde competitividade no cenário internacional. Na hora de um agente externo fazer uma avaliação se deve fazer essa fábrica no Brasil ou no Paraguai e usufruir os benefícios do Mercosul ou fazer esse investimento em outro local, ele vai avaliar exatamente a carga tributária, não somente a infraestrutura e outras questões. Então, me preocupa muito a reforma tributária proposta atual, porque, na minha opinião, ela eleva a carga tributária, ela reduz a competitividade do Brasil, ela diminui a atratividade do Brasil, ela aumenta o custo do Brasil, ela onera o cidadão e isso tudo não tem almoço de graça. Alguém vai pagar a conta e quem vai pagar a conta é cada um de nós, cidadão brasileiro. No mais, gostaria de parabenizar todos os palestrantes e o Belisário pela realização do evento. Obrigado, Belisário. Eu que agradeço, Jonathan, pela sua atenção e apoio de sempre. Muito obrigado. Cuidado aí na direção. Bem, então passamos agora às perguntas. Quem desejar fazer pergunta, mande aqui pelo chat. Só mande o nome, o seu nome de quer fazer pergunta, que aí a gente vai fazendo uma lista de prioridade pela ordem de chegada dos pedidos de pergunta. Eu vou fazer, enquanto isso, eu já vou fazer a primeira pergunta e eu endereço essa primeira pergunta ao deputado Serafim Correia, a quem eu volto a agradecer. Deputado, eu queria sua sensibilidade política. O senhor acha que essa reforma vai ser aprovada no Congresso? Tem condições para aprovação? Nós precisamos nos preocupar ou nós podemos ficar mais tranquilos? Por favor, deputado. Alguma coisa será aprovada, mas não esse pacote. Eu creio que aí acendeu vários enxames de abelhas, entendeu? E vai haver uma disputa, a correlação de forças aí, ela existe. E o avanço, se vota, se não vota, depende dessa correlação de forças. Eu não sei se hoje já se formou uma maioria em favor do projeto. Eu creio que não. Há muitas dúvidas sobre o projeto. E o Jonathan levantou uma questão muito, muito pertinente, que é a forma como o Brasil gasta. E, falando isso, não é o Brasil governo federal, é o Brasil governo federal, os 27 governos estaduais e as 5.700 prefeituras. Tem muito gasto desnecessário. Você podia diminuir a carga diminuindo os gastos desnecessários. Agora, o problema é que existe muita hipocrisia. Um quer que o outro diminua o seu gasto desnecessário. E aqueles que são beneficiados dos gastos dizem não pode diminuir, porque senão vai quebrar o setor. Isso não faz sentido. O dinheiro público tem que ser revertido em favor do público e não em favor de pequenos grupos. Nós, aqui no Amazonas, temos situações muito, muito delicadas de corporações, de setores. Isso tudo é muito complicado. Agora, quando você levanta a cabeça para contrariar esses setores, esses grupos organizados, você é trucidado. Por exemplo, tem uma lei complementar 173 que diz não pode aumentar salário, reajustar salário, dar gratificação até 31 de dezembro de 2021.
Muito bem, o primeiro a propor aumento foi o Tribunal de Contas. Aí eu dei um voto contra, o meu voto foi aprovado e não teve aumento para o Tribunal de Contas. Mas depois, o Ministério Público pediu. Aí a Assembleia mudou o entendimento, eu fui voto vencido. Aí a Assembleia aproveitou e deu aumento para os seus funcionários também. Aí o Tribunal de Justiça deu, e aí o Tribunal de Contas agora voltou e deu também. Eu fui o único voto vencido em todas essas votações. Sou odiado pelos funcionários do TJ, do Ministério Público, do TCE e da própria Assembleia. Agora, ou você tem coerência ou você sai fora do jogo. Mas veja como isso é difícil. Eu não consegui sensibilizar um único colega, fiquei sozinho. Então, é isso que eu vejo. Agora, não creio que essa reforma será aprovada incólume, porque existem muitas divergências e poucas convergências. E, para finalizar, sobre a questão do lucro presumido, o Manuel Martins lembra disso? Isso tem uns 40 anos. A briga da Receita querendo, olha, lucro presumido, não precisa ter nada, nem livro caixa, nem nada. E os contadores dizendo, não, nós queremos que tenha contabilidade. Os contadores estão ganhando a guerra agora. Isso é uma guerra de grupos, economistas de um lado. Por que acabaram a CPMF no Brasil? Porque não dá litígio. Ela não acabou por conta dos defeitos que ela tinha, ela acabou por conta de um mérito que ela tinha. E não dava litígio. Aí a OAB disse, não, é inconstitucional. Por quê? Porque não dava causa para nenhum advogado tributarista. Agora, fica todo mundo com medo de dizer as coisas, de ferir suscetibilidades. Nessa altura da vida, 75 anos, eu não tenho mais por que ter receio em dizer o que eu penso. O que eu penso é isso, quer dizer, ou a gente se afina e para com esse medo de ferir suscetibilidades, ou a gente não vai sair do lugar. Obrigado, muito obrigado. Deputado Serafim, mais uma vez, muitíssimo grato. Bem, eu gostaria de registrar aqui a presença do Dr. Jaime Benchimol, que acabou de se unir ao grupo. Dr. Jaime, você gostaria de fazer algum comentário, Dr. Jaime? Eu, infelizmente, só pude entrar agora. Eu prefiro ouvir um pouco mais e depois, ao final, talvez, fazer alguma pergunta. Obrigado. Doutor Jaime, a todos. Doutor Jaime, todos já se apresentaram, então nós já estamos na fase das perguntas, viu? Já estamos encerrando. Se eu tiver alguma pergunta, então, fique à vontade. Deixa. Tá bem, obrigado. Bem, amigos, até agora não tem ninguém se inscreveu para fazer pergunta. Se ninguém tiver pergunta, eu vou passar a palavra a cada palestrante para seus comentários finais. Alguém quer fazer uma pergunta ainda? Bem, sem perguntas, então eu passo a palavra, então, de novo para o deputado Serafim, para seus comentários finais, e vamos, em seguida, para os demais. Deputado Serafim, por favor. Eu agradeço o convite, parabenizar a todos. Eu acho que o Brasil precisa despertar para isso. Esse é um assunto de interesse de todos nós, da sociedade, de empresários, de profissionais liberais, de todos. E nós, de certa forma, viemos perdendo a nossa capacidade de discutir, de conversar. Na verdade, a gente quer brigar. A sociedade brasileira está muito polarizada, muito radicalizada, quando não é isso. Nós temos que discutir, vamos ter divergências, mas, em um determinado momento, em alguma coisa, nós vamos convergir. E dizer que parabéns à iniciativa da Panamazônia nessa direção e que isso se repita e que outros grupos sociais se insiram, enfim, que a gente possa discutir. Eu confesso que na Assembleia tem vezes que eu me sinto aqueles pastores evangélicos ali no Largo da Matriz, que eles estão falando sozinho e as pessoas passando, e ninguém liga para aquilo que ele está dizendo. Por exemplo, pouca gente sabe, mas o governo do Estado mandou um projeto pedindo autorização para tomar emprestado R$1,5 bilhão. Não diz qual é a taxa de juros, não diz como vai pagar, nem quantos meses é o pagamento. E o excesso de arrecadação da Cefaz
em 5 meses foi de 1 bilhão e 800 milhões. Então, esses números, eles estão desapercebidos da sociedade. Veja que isso é um número fantástico. Arrecadar 1 bilhão e 800 milhões em 5 meses, isso dá 360 milhões por mês de superávit quando comparado ao arrecadado no ano anterior. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, deputado Serafim. Eu esclareço para o senhor e para todos que essa live está sendo gravada. Na verdade, não é uma live, é uma videoconferência. Está sendo gravada e ainda hoje será disponibilizada para todos, viu? O link da gravação. Muito obrigado. Passo agora a palavra para o doutor Luiz Rogério Parinelli, seus comentários finais, por favor. Obrigado a todos, foi um prazer, aí, um debate muito importante, de alto nível. Eu queria só reafirmar um ponto que o deputado Serafim colocou em relação ao fim da CPMF, e o ministro Paulo Guedes ele é totalmente a favor do retorno de um imposto sobre transação financeira em troca de uma redução dos encargos sobre a folha salarial. Não a criação de um imposto puramente, mas em troca de uma redução da folha salarial, que é o grande ônus que a gente tem hoje nas indústrias, que é você contratar uma pessoa por 2 mil e ela custar 4 mil reais, exatamente por conta dos encargos previdenciários, trabalhistas que tem. Então, ele é totalmente a favor da criação de um imposto sobre transação financeira em troca de uma redução dos encargos sobre a folha, que eu acho que isso seria um ponto importantíssimo de estar no debate. A questão é ter vontade política, o governo ter a coragem de mandar um projeto desse para o Congresso, mas tem que ser, não é simplesmente criar um imposto sobre transação financeira, mas criar, em contrapartida, ter uma redução dos encargos sobre a folha de salários, porque com isso você desonera a pessoa jurídica e, ao mesmo tempo, você põe uma tributação sobre uma economia informal que hoje não paga imposto. É grande esse imposto da economia informal. Então, basicamente é isso. Acho que reafirmar mais uma vez que o debate está na mesa. O governo acho que colocou esse projeto exatamente para poder debater com todos os atores aí, que são as empresas, os advogados, os contadores, o mercado financeiro. Então, acho que assim, a gente tem que, de fato, debater com o governo no sentido de tentar equilibrar essa carga tributária e não aumentar essa carga tributária. Mais uma vez, obrigado e foi um prazer. Boa noite a todos. Doutor Farinelli, mais uma vez, muitíssimo grato ao senhor e ao escritório DDIL. Muito obrigado. Professor Rodemar Castelo Branco, para seus comentários finais, por gentileza. Eu agradeço ao seu convite por poder participar desse debate. Eu acho muito importante nós discutirmos duas coisas separadas. Uma, que todos nós concordamos, eu pude sentir isso aí, que é rediscutir o papel do Estado brasileiro dentro da economia. Nós estamos acompanhando isso aí, porque realmente, cada vez mais, as despesas correntes estão, os recursos estão sendo utilizados para despesas correntes, ficando cada vez a menor quantidade de recursos para investimento. Com isso, que nós estamos tendo uma depreciação da infraestrutura do Brasil muito maior do que a capacidade de nós realizarmos obras de infraestrutura. E isso a gente precisa discutir, é um processo não de aumentar a tributação, mas, na realidade, de um remanejo e uma nova discussão do orçamento público dos estados, das uniões e dos municípios. Quanto à reforma tributária, eu volto a repetir de que fiquei satisfeito ao verificar que ela buscou pela primeira vez, em muito tempo, a discussão sobre tributação sobre o capital. Isto é fundamental, isto é um processo que está crescendo em nível internacional, não é apenas nível local. O Brasil é um país que tem uma carga tributária muito pouco sobre as rendas dos mais ricos, e nós precisamos, de uma certa forma, modificar isso aí, como tirar também determinadas possibilidades que existem, nós sabemos disso, que existe, de redução por parte de atividades profissionais, determinados tipos de empresas, de reduzir sua carga tributária dos acionistas através de remessa de lucros, através de dividendos, que é zero. É inadmissível o país ter 600 bilhões de dividendos não tributados. Mas, por outro lado, é fundamental nós reduzirmos o imposto de renda a níveis internacionais. Nós teríamos que sair de 34%, pelo menos, para 24%. Penso eu que 20% de imposto de renda e 4% de contribuição social sobre o lucro.
contam demais, e eu acho que nós devemos, a proporção de aumentar essa arrecadação, ao mesmo tempo discutirmos a primeira fase, da qual eu sou totalmente contrário a esses 12%. Nós podemos partir para uma neutralidade em termos da reforma tributária, reduzindo esses tributos indiretos, que é esses tributos que unem o PIS e o COFINS. Eu acho que é um grande debate, uma grande discussão. Precisamos discutir, sem nenhuma questão ideológica, essa questão da tributação sobre o capital, que é algo que tem se discutido bastante em nível internacional. E existem alguns mitos de que não se paga uma tributação muito elevada lá fora. Eu tenho aqui comigo, posso dizer a vocês um dado que eu tenho recente aqui, que significa a alíquota sobre a receita de dividendos, unindo dividendo da fonte mais taxa de tributação, que é da empresa, mais a tributação de dividendos. Em alguns países, como a Inglaterra, chega a 61%, nos Estados Unidos, 43%, em Portugal, 37%. Estamos vendo aqui nos países do OCDE. Nós temos que ter um limite que nós possamos ficar abaixo da tributação média da OCDE sobre capitais, para que nós possamos ter capacidade competitiva. Não na situação que estamos hoje, em que 1% mais rico paga 1,8% sobre seus rendimentos em termos de tributos. Isso não é justiça tributária. Muito obrigado, professor Rodemarque. Bem, passo a palavra para seus comentários finais ao doutor Manuel Martins. Professor Manuel Martins, por favor. Primeiramente, muito obrigado a todos pela oportunidade de uma discussão tão enriquecedora, né? Então, isso, para mim, agregou bastante. E quando eu disse lá no início da minha fala que o governo se preparou para esse tipo de mudança, trazendo desde 95, hoje o governo realmente está numa situação confortável de fazer o que ele está fazendo, porque, de fato, em termos de infraestrutura tecnológica para fiscalização de empresas, o governo está muito bem preparado. Então, é muito importante que nós entendamos que não é mais possível, de um modo geral, tentar esconder algumas coisas. O que é importante, sim, é fazer com que as mudanças ocorram, mas de maneira realmente justa e que seja possível de se fazer sem elevados sacrifícios. Esconder não é mais possível. O governo tem condição, sim, hoje de fiscalizar qualquer pessoa em qualquer lugar em tempo real. É claro que isso lá em 95 não acontecia isso. Eu lembro de uma certa ocasião que o deputado Serafim Corrêa esteve na universidade para a gente discutir essas questões. Uma das perguntas foi por que não baixa a alíquota? E naquela ocasião foi a estrutura do governo é muito cara, então ela precisa, a estrutura de fiscalização não é barata, etc. Mas há quanto tempo não se faz um concurso, por exemplo, para auditores da Receita Federal, um concurso maciço, e também se dizia que havia insuficiência de auditores no Brasil. Hoje é possível fiscalizar um auditor do Rio Grande do Sul, fiscalizar uma empresa em Roraima sem ele sair da sala dele. Então, o governo está muito bem preparado. É importante que as empresas também olhem para isso e se preparem adequadamente, né? Porque essa certamente é uma realidade da qual nós não vamos poder fugir. Muito obrigado, professor Manuel Martins. Bem, passo a palavra agora para seus comentários finais ao doutor Saleh Handé. Saleh, por favor. Mais uma vez, agradecer à Panamazônia pelo convite e assim, ressaltar que nós entendemos a necessidade de ter um sistema tributário mais simples, um sistema mais leve, de forma a trazer realmente mais competitividade para o Brasil, para o país. Mas também, assim, apesar de entender que o ambiente político ele ainda não permite uma reforma estruturante, mas a reforma, uma hora ela vai chegar, ela virá uma hora. Não sabemos ainda em que medida que ela vai acontecer, mas a gente realmente tem uma preocupação grande e a gente tem insistido bastante nessa questão de que, independente de qual reforma que possa acontecer, que as vantagens competitivas das empresas hoje estabelecidas na Zona Franca de Manaus, elas sejam preservadas, que se criem dispositivos para criar essa salvaguarda, né, para a gente poder preservar não só os investimentos, mas como os empregos que são gerados hoje pela atividade do Polo Industrial de Manaus. Então, a gente tem realmente essa grande preocupação de que uma reforma possa comprometer
as vantagens competitivas hoje que a gente tem aí, infelizmente, a nossa vantagem ela é ancorada em tributos, a gente não pode negar isso, e que a gente realmente tem essa preocupação e que a gente vai persistir realmente até que a gente consiga realmente preservar todas as vantagens e todos os empregos e investimentos. E, mais uma vez, agradecer. Muitíssimo grato, Salé. Bem, então, agora, para finalizar, as palavras, os comentários finais do Dr. Jonatas Alves. Dr. Jonatas, por favor. Mais uma vez, eu agradeço ao convite, né? Fazendo um gancho aí no que o colega Luiz Rogério falou, sendo bem pragmático, nós não vamos fugir de uma futura CPMF, né? Hoje, as transações são digitais, 93% do dinheiro operado no país é digital, então nós vamos ter um imposto digital. Não que eu concorde, mas é algo que deve acontecer, né? Se o governo der a contrapartida de uma diminuição de tributação sobre a folha, será excelente. Fazer um gancho ali também na fala do deputado Serafim, né? Na época que ele foi prefeito, ele foi a prova viva aí de alguns ajustes fiscais que foram muito bem feitos, redução da máquina pública, desagradou um público, mas faz parte, né? Então, enquanto tem um lado que a população perdendo, acaba que um subgrupo está ganhando. A mensagem que eu quero deixar é que, independente de qual seja a reforma colocada para nós contribuintes, é que a gente não pode permitir um aumento de carga tributária, seja ele qual for, né? Porque a gente já rompeu essa barreira lá atrás. A gente teve do governo militar para cá um aumento de mais de 10% sobre o PIB, sem uma consequente melhora dos serviços públicos. Então, nós não acreditamos mais que um aumento da carga vai melhorar os serviços prestados pelo Estado, né? Como o meu xará falou, o Jonathan, a gente hoje, no mercado internacional, está visto como um país de uma grande insegurança jurídica, né? Parte pelas mudanças aí legislativas, questão do judiciário, de num dia ter uma tese e posteriormente não aceitar mais aquela tese, isso dificulta o planejamento de quem deseja estar lá no Brasil. E como a gente está aqui rodeado de mercados que estão abertos, a gente tem o Paraguai, a gente tem o Peru, com custo tributário metade do nosso, o custo de energia menor, e estão esperando essas empresas de braços abertos. Então, nós temos que ter uma visão a longo prazo, né? Se a gente aumenta a carga tributária, a gente acaba expulsando aí a nossa galinha dos ovos de ouro, né? Que são as empresas que mantêm o país, que mantêm a arrecadação. Então, a gente precisa atentar para isso. Não permitir que uma reforma traga um aumento de carga tributária. Isso é inadmissível nesse momento, e ainda mais vindo de uma pandemia, depois de tantas medidas restritivas. O bolso do brasileiro não aguenta pagar mais essa conta. Doutor Jonatas, mais uma vez, muitíssimo grato. Obrigado. Bem, nós ainda temos 1 minuto e meio, se alguém quiser fazer algum comentário. Alguém deseja fazer algum comentário? Bem, então, agradecemos mais uma vez a todos, especialmente aos palestrantes, a generosidade dos palestrantes, a atenção e o interesse de todos que estiveram aqui conosco. Está sendo gravada, eu vou editar e ainda hoje eu encaminho o link da gravação para todos. Muitíssimo grato. Um abraço, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado.